Boa noite, sejam bem-vindos. Por motivos de ordem técnica, muitos seguidores da nossa página de Facebook não puderam acompanhar o último Conversas a Ativo. Para nós, este programa só faz sentido com a sua participação. Como tal, repetimos o tema, na esperança de conseguir esclarecer todas as dúvidas dos nossos clientes através deste canal direto. Rui Olo, o responsável de produtos e investimentos da Direção de Marketing, responderá a todas as perguntas. Olá, Rui, boa noite. Boa noite, Elsa. Obrigado pelo convite para estar aqui novamente. Espero que hoje é participar com os nossos fãs no Facebook. E eu vou começar por te colocar uma pergunta que veio do anterior direto, que não tivemos a oportunidade de responder, que era do Eduardo Rótulo, que teve a intenção de te perguntar o que é que achavas mais viável, pedir um crédito pessoal em conjunto ou sozinho? Ok. É uma boa pergunta do Eduardo, ou seja, por norma, eu diria em conjunto, e assumindo inclusivamente que se trata de um casal pertencente ao mesmo agregado familiar, portanto, faz sentido que o façam em conjunto, assumindo que ambos também têm rendimentos e, portanto, isso favorece também a aprovação do crédito pessoal. Pode haver uma outra situação onde não é assim tão linear. Imaginemos que um dos proponentes, portanto, uma das pessoas que está a participar no crédito, já tem uma taxa de esforço, ou seja, um endividamento relativamente elevado em seu nome, e aí pode, ou nesse caso em particular, pode não ser tão benéfico para a proposta que está a ser feita, que ela seja feita em conjunto. E há ainda uma outra situação. Caso um dos proponentes, portanto, uma das pessoas que está a pedir crédito, tenha incidentes na central de responsabilidades de crédito do Banco de Portugal, isso poderá inviabilizar inclusivamente a concessão de crédito. Mas, de facto, respondendo objetivamente à pergunta do Eduardo, na esmagadora maioria dos casos, o cliente ou os clientes devem fazer a proposta em conjunto, deverão ser beneficiados desde que ambos tenham rendimento. Portanto, melhora a probabilidade de aprovação do crédito. Uhum. E quais são os montantes mínimos e máximos para um crédito pessoal? Varia de instituição para instituição. Eu aqui vou balizar mais naquilo que é o nosso crédito pessoal multiusos. O nosso varia entre os 1.000 e os 75.000 euros. Sobre os montantes, portanto, são montantes muito alargados. Eu devo dizer, portanto, quando alguém está a pedir um crédito pessoal, deve combinar o montante que está a pedir com o prazo. Isso vai-lhe dar uma prestação que depois fica a pagar todos os meses. Não deve, quem está a pedir um crédito pessoal, pedir mais do que aquilo que precisa, mas também não deve prorrogar demasiado no tempo só para diluir o valor da prestação que vai pagar mensalmente. Ou seja, deve ter consciência daquilo que pode pagar todos os meses, pedir o montante que quer e fazê-lo consoante a prestação que pode pagar todos os meses. Não deixar arrastar o crédito pessoal por mais tempo do que aquilo que é necessário. Já temos aqui uma pergunta que é da Eliane Bersotte e João Alves, que gostaria de saber se há crédito para compra de imóvel. O crédito para compra de imóvel não se insere dentro daquilo que é o crédito pessoal, portanto, insere-se dentro daquilo que é o crédito hipotecário ou crédito habitação, portanto, é um segmento diferente de crédito, a formalização é diferente, inclusivamente é feita a hipoteca sobre o imóvel, portanto, de quem está a comprar a casa. Normalmente, porque é feita a hipoteca sobre o imóvel, as taxas de juros são mais baixas do que as do crédito pessoal, e quem está a comprar a casa está normalmente a pedir um montante relativamente elevado, em média o montante de um crédito à habitação será entre os 100.000 e os 150.000 euros, portanto, até acima deste limite que nós, Ativo Banco, temos para o crédito pessoal de 75.000 euros, portanto, é um tipo de crédito diferente, não tem nada a ver com crédito pessoal. Não faz sentido recorrer a crédito pessoal para comprar casa, é o crédito hipotecário, na maioria dos casos, crédito à habitação, quando se destina à habitação própria permanente. Temos outra pergunta, que é do Fortunato Geraldo, que pergunta como é que se pode pedir um crédito pessoal no Ativo Bank sem estar na fila de uma sucursal? É muito fácil. Hoje em dia, enfim, nós no Ativo Bank temos 3 pontos de contacto com os nossos clientes. Os pontos ativo, portanto, que é o canal presencial, temos o canal telefónico, portanto, linha de atendimento ao cliente, onde o cliente pode também, por essa via, pedir o crédito pessoal e, naturalmente, os nossos canais digitais, que se dividem entre o website e a aplicação para mobile. Tanto no website como na aplicação para mobile, é possível hoje em dia fazer o pedido de crédito pessoal por essa via e, aliás, em muitos dos casos, inclusivamente, ter a aprovação no momento e o crédito em conta também no momento. Ou seja, é um processo que, em alguns dos casos, ou em muitos dos casos já, permite que o funding, portanto, que a conta seja acreditada logo após o finalizado o processo, através destes 2 canais digitais, portanto, da app mobile e do website. Claro.
Mayumi Tanimoto pergunta quanto tempo demora para a libertação de um crédito, quais os documentos que pedem para estrangeiros e também se concedemos créditos para terrenos para a construção de casa. Ok. Se está a enviesar um bocadinho para tudo aquilo que é crédito hipotecário, crédito imobiliário. Portanto, no caso dessa pergunta específica, o mais correto é pedir outro tipo de crédito que não o crédito pessoal, que é o tema desta noite. De qualquer das formas, em termos de aprovação genérica, e uma parte da questão que está aí a ser feita está relacionado com o facto de ser um cidadão estrangeiro. Ora bem, o cidadão estrangeiro para nós é um cidadão igual aos outros, portanto não muda pelo facto da sua nacionalidade não ser a nacionalidade portuguesa. Enfim, tem que ser residente em Portugal. De qualquer das formas, o importante para nós naquilo que é a análise de risco de crédito é saber quais são os rendimentos que a pessoa ofere com regularidade, quais são os encargos que já tem, seja de despesas correntes, seja de endividamento que já tenha junto do nosso banco ou de outras instituições financeiras, para perceber se é viável a concessão de crédito. Portanto, estamos sempre a falar de prova de rendimentos mais do que comprovativos de nacionalidade. Portanto, não fazemos verdadeiramente distinção dentro daquilo que é a nacionalidade. Portanto, o tratamento a análise de risco é igual, é fundamentada nos rendimentos da pessoa. Temos aqui outra pergunta. Sim. Que é sobre o que é o MTIC e qual é a sua importância no momento da decisão de um crédito. Talvez, o MTIC, ponto número 1, o que é que significa? Montante total imputado ao consumidor e é medido em euros. E significa exatamente quanto é que o cliente vai pagar pelo empréstimo ao longo do período do empréstimo. Inclui naturalmente o capital que está a ser pedido no empréstimo, inclui comissões, inclui todo o tipo de despesas associadas ao mesmo, inclui também seguros caso eles sejam de contratação obrigatória e inclui também a fiscalidade, ok? Portanto, e é medida em euros. E aquilo tudo somado vai dar o valor que o cliente vai efetivamente ter que pagar por aquele empréstimo. E é a medida... Ponto número 1, é uma medida que é transversal a todos os bancos e para financeiros. Portanto, todos têm, quando apresentam uma proposta de crédito aos seus clientes, que divulgar qual é o MTIC daquele financiamento, o que permite facilmente ao consumidor estar a comparar onde é que vai pagar menos euros, porque às vezes não basta ler a taxa, porque depois existem outro tipo de custos associados ao empréstimo, que se calhar não são tão lineares e de fácil compreensão para o cliente, e o MTIC, portanto, o montante total imputado ao consumidor, é linear. É medida em euros e é muito fácil, portanto, o cliente saber naquele momento quanto é que vai pagar ao todo durante a vigência do empréstimo. E devo dizer que às vezes as pessoas, mesmo quando contratam créditos de baixo valor, ficam um bocadinho surpreendidas com o valor total que vão pagar. E isto dito, obviamente, quanto mais longo for o empréstimo de crédito pessoal, maior vai ser esse MTIC, não é? Portanto, mais juros vai pagar, mais comissões vai pagar, mais encargos vai ter. Por isso, portanto, um bocadinho aquilo que eu dizia no início, é importante também, quando está a pedir crédito, não pedir mais do que aquilo que verdadeiramente necessita, e não prolongar demasiado o crédito no tempo só porque a prestação depois vai ser mais baixa. Faça-o pelo tempo absolutamente necessário e de acordo com a capacidade financeira que efetivamente tem de poupar todos os meses para pagar aquela prestação. Esta pergunta advém provavelmente porque esta sigla é mais ou menos recente, não é? Ela é recente, ela data do início de 2018, se não estou em erro. Foi imposta pelo Banco de Portugal no âmbito da normalização da informação a prestar aos consumidores sobre crédito, seja sobre crédito hipotecário, seja sobre crédito pessoal, que é o tema desta noite, e parece-me que de facto se torna mais esclarecedor para o consumidor, mais fácil ao consumidor poder comparar as diferentes ofertas que tem no mercado, e isto tangibilizar em euros acho que facilita verdadeiramente a análise por parte de quem está eventualmente interessado em contratar um crédito. É para mim das melhores variáveis que um consumidor pode utilizar quando está a contratar um crédito, porque às vezes as taxas, e nós temos até a AEG, é um exemplo disso, a taxa anual efetiva global, que é uma taxa que já inclui todos os encargos associados ao crédito pessoal, mas não deixa de ser uma taxa, não se materializa em euros. E o MTIC, materializado em euros, permite de facto às pessoas saber quanto é que vão pagar pelo montante que estão a pedir. Seja para efeitos de comparação, seja para ter a noção da realidade, qual é o custo que vão ter com o crédito que estão a pedir. Existem diversos tipos de crédito pessoal no mercado. Queres falar um bocadinho sobre isso? Ou de finalidades, sim. Existem, o crédito pessoal mais comum é o crédito pessoal multiusos, portanto, em que o cliente, o consumidor, pede o crédito ao banco ou para a financeira, não tem uma finalidade específica e pode utilizar para a finalidade que entender. As finalidades depois mais comuns, e são outros tipos de crédito pessoal, são as de crédito para compra de carro, para educação,
para reformular o lar, ou seja, para obras. Eu diria que são estes os mais comuns. Onde é que pode impactar a finalidade? Quando é um crédito pessoal com uma determinada finalidade, como estas que eu acabei de referir, muitas vezes as taxas são mais baixas do que o crédito pessoal multiusos, portanto, sem finalidade específica. E, portanto, quando um cliente está a pensar recorrer a um crédito pessoal que tem, de facto, uma determinada finalidade e que encaixa numa destas que eu referi, eventualmente deve solicitar especificamente este tipo de crédito pessoal, porque pode sair beneficiado pelas condições que nós oferecemos aos clientes para esses propósitos específicos. Ao encontro dessa tua resposta, temos aqui outra pergunta da Mayumi Tanimoto, que pergunta se o crédito pessoal pode ser utilizado então para a compra de motocicletas. Pode, vamos lá ver, na vertente de multiusos pode ser utilizado para aquilo que a Naomi entender, não é? Nós não vamos perguntar especificamente para que é que se destina o montante, não vai impactar na taxa do nosso crédito pessoal multiusos, ela vai ser sempre a mesma e não vai impactar na decisão. No caso, o ActiveBank tem uma solução automóvel, não inclui esse tipo de veículos, mas se tivesse ela deveria pedi-lo, porque provavelmente iria usufruir de condições um pouco mais vantajosas do que o crédito multiusos. Temos outra pergunta também, que se é a idade máxima para pedirmos um crédito pessoal. Sim, vamos lá ver. No caso do ActiveBank, nós limitamos aos 75 anos de idade. Isso também está relacionado com a esperança média de vida das pessoas e com aquilo que achamos razoável para um determinado indivíduo poder pedir um crédito pessoal. O nosso crédito pessoal ele não obriga à contratação do seguro de vida, é algo que eventualmente pode surgir numa pergunta, ou até podemos vir a falar mais à frente, mas não obriga à contratação do seguro de vida. Mas alguém com 75 anos de idade, até para se proteger, poderia querer contratar um seguro de vida associado àquele crédito. Agora, para alguém com 75 anos de idade, ou com mais de 75 anos de idade, o prémio do seguro de vida seria extremamente oneroso, portanto já não faz sentido estar a contratar seguro de vida e também não faz tanto sentido estar a contratar também um crédito pessoal também em linha com aquilo que disse há pouco, com aquilo que é a esperança média de vida das pessoas em Portugal. Claro. Portanto, está limitado nos 75 anos. Esse acaba por ser um dos cuidados que as pessoas devem ter quando pedem um crédito, a idade, não é? Sim. Mas que cuidados é que as pessoas devem ter quando pedem um crédito pessoal? Há cuidados que se calhar deveriam ter? Sim, vamos ver. Quando alguém está a pedir um crédito pessoal, tem um determinado propósito, ele é com certeza legítimo, é porque tem uma necessidade. O banco está cá para satisfazer essa necessidade, para conceder o crédito. É importante também para o próprio banco, obviamente, que conceda crédito a alguém que o pode pagar ao longo do tempo, porque isso é que faz um bom negócio para ambas as partes. Quando o cliente é satisfeito porque recebe o dinheiro que precisa para concretizar um sonho, uma necessidade, para satisfazer uma necessidade, e o banco porque depois vai ganhar com os juros que vai receber desse empréstimo. Mas só faz sentido se a pessoa puder pagar até ao fim. O banco faz uma parte do trabalho, que é a análise de risco de crédito do cliente e perceber, em função do conhecimento que tem do cliente, da documentação que pede ao cliente para comprovar rendimentos e encargos financeiros que eventualmente tem, se lhe pode conceder esse crédito. Mas a primeira responsabilidade de quem está a pedir o crédito pessoal é da própria pessoa, porque ela, melhor do que ninguém, sabe exatamente quais são os encargos que tem todos os meses, sabe exatamente qual é o rendimento que tem todos os meses também e percebe se vai conseguir, intuitivamente, pagar o valor da prestação durante aquele prazo. Porque quando assumimos a responsabilidade de um crédito pessoal, muitas vezes não é só para 6 meses ou para um ano, é para 4 ou 5 anos, depende do montante. Mas para 4, 5 anos é muito tempo e é preciso ter, de facto, os pés bem assentos no chão quando se está a pedir um crédito pessoal e perceber que aquele montante é para pagar e que todos os meses uma prestação ou um valor na ordem dos 150, 200, 250 euros vai ser debitado na conta e isso vai obrigar a uma poupança forçada do cliente. Portanto, em primeira instância, eu julgo que a responsabilidade é do próprio cliente perceber se tem capacidade para pagar aquele montante. E eu acho que ele, melhor do que ninguém, tem. Embora nós, obviamente, temos que fazer a análise de risco de crédito, temos que o fazer de forma consciente e fazemos, com base nos dados que temos e nos dados que temos ao cliente. Mas é importante que o cliente também seja transparente para com o banco, que dê nota daquilo que são despesas que muitas vezes nós não conseguimos adivinhar, não é? Nós não conseguimos perceber quanto é que o cliente paga, em média, da fatura da luz, da água, se tem despesas escolares com filhos, não é? Tudo isso sobrecarrega o orçamento. Se nós não sabermos, podemos estar a fazer uma análise de risco de crédito, sobrevalorizando a capacidade financeira do cliente. Isso não faz sentido porque estamos a potenciar um eventual incumprimento em que nem o banco está a fazer um bom negócio e nem o cliente, que depois poderá vir a ter problemas
no futuro. Portanto, é a responsabilização do próprio cliente. É isso que eu mais alerto para ter em conta quando está a pedir, quando um cliente está a pedir um crédito pessoal. Claro. Temos outra pergunta que é da Helena Menúria Francisco, que te pergunta quais são os prazos médios de amortização de um crédito pessoal. Isso depende do montante. Como vou dizendo ao longo desta conversa, não se deve protelar um crédito pessoal por mais tempo do que aquele que é absolutamente necessário. A combinação, o prazo médio e o montante médio mais pedido ronda os 5.000 euros para pagar em 5 anos. 5.000 euros para pagar em 5 anos. Daquilo que é a nossa estatística, da nossa experiência com os nossos clientes, o montante mais pedido é o montante de 5.000 euros e o prazo mais escolhido pelos clientes são 60 meses, portanto são 5 anos. Exato. E o que é que pode acontecer se um imprevisto acontecer e atrasar um pagamento? Não é o drama. Pode acontecer num determinado mês não ser possível fazer o pagamento. A melhor coisa que um cliente tem a fazer quando se apercebe que não pode fazer um determinado pagamento ou que está em dificuldade financeira e durante algum tempo se calhar não pode fazer os pagamentos naquele valor, porque é um valor demasiado elevado, é informar o banco. É informar o banco porque em conjunto podemos encontrar uma solução que seja mais adequada ao período que o cliente vai atravessar do ponto de vista financeiro. Vai ser um período um bocadinho mais difícil, espera-se que passageiro, mas deve alertar o banco e dizer, olha, eu estou aqui com uma pequena dificuldade financeira, passa-se isto assim, 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 como é que nós podemos, eventualmente, reequacionar durante este período o pagamento das prestações, seja refazendo um crédito noutros moldes, seja preparando, se calhar, ali uma solução com carência de pagamento de capital, o que vai aliviar o encargo durante esse período, enfim. Há soluções que podem ser encontradas em conjunto. Nós, bancos, também temos todo o interesse em encontrar soluções em conjunto e ajudar o cliente, porque não queremos clientes em incumprimento. Isso é mau negócio para nós. Portanto, o importante é quando um cliente, e ele é o primeiro a perceber que pode estar em dificuldade financeira, seja ela qual for, é falar com o banco, expor claramente a situação e nós, do nosso lado, podermos apresentar, quando possível, uma solução adequada ao momento que o cliente está a atravessar. E pode-se desistir de um crédito após a contratação do mesmo? Pode, ou seja, um cliente pode pedir um crédito pessoal e legalmente ele tem direito a um período de reflexão de 14 dias e durante esses 14 dias ele pode revogar o crédito e dizer, afinal eu não quero este crédito, arrependi-me, não o desejo e comunica ao banco a intenção de revogar o crédito durante esse período de 14 dias. Ele tem que devolver o dinheiro, obviamente, que lhe foi concedido, juntamente com os juros acumulados durante esse período. Portanto, ele pode fazer durante os 14 dias, se o fizer ao fim de uma semana, vai pagar juros de uma semana à taxa contratada, mas não é penalizado por isso. Não existe penalização nenhuma por revogar o crédito. É um direito que assiste ao consumidor, está definido em lei, portanto, pode fazê-lo durante esses 14 dias. Temos outra pergunta que é, uma vez que o crédito pessoal é uma linha de crédito sem garantia, o que é que deve fazer para ter sucesso no pedido de crédito? A esmagadora maioria dos créditos pessoais são sem garantia, não é obrigatório que assim seja. Há exceções onde podem ser pedidas garantias, o que facilita a concessão do crédito e pode eventualmente até favorecer no que respeita à taxa que é aplicada ao crédito pessoal. Mas normalmente o nosso fã tem razão, não são pedidas garantias. Portanto, aquilo que favorece a aprovação de um crédito pessoal é naturalmente os seus rendimentos, a avaliação daquilo que é a sua taxa de esforço. Eu já falei anteriormente taxa de esforço. Isto é um acrónimo em anglo-saxónico que é DSTI, que significa Debt Service to Income, que é um rácio que tem no numerador aquilo que são os encargos financeiros do cliente sobre aquilo que são o seu rendimento. E essa taxa de esforço não deve ultrapassar os 50%. Ou seja, isto na prática o que quer dizer? Quer dizer que todos os meses, em termos de encargos financeiros dos diferentes créditos que a pessoa tenha, seja de cartão de crédito, seja de crédito à habitação, seja de crédito pessoal, há uma regra. Não deve ultrapassar 50% do rendimento total do proponente ou do agregado familiar. Portanto, isso é uma regra basicamente, poderá haver uma outra exceção. Portanto, mas para potenciar a aprovação, é enquadrar-se abaixo desta taxa de esforço dos 50% para potenciar a aprovação. Mas, mais uma vez, reitero que pode haver aqui um conjunto de encargos que o banco não tem conhecimento e deve ser o cliente a comunicá-los aos bancos, para nós termos uma consciência mais real daquilo que são efetivamente os encargos e não só os financeiros, porque os financeiros nós sabemos através da consulta à CRC, portanto à Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal, mas
quanto é que o cliente paga da sua fatura da luz todos os meses, é média, da água, tem responsabilidades com os seus filhos para o colégio todos os meses para pagar. Nós também precisamos saber essa informação para perceber exatamente o que é consumido do rendimento do agregado familiar ou do proponente, para perceber se o cliente tem a capacidade para pagar o crédito. O César Silva pergunta qual a diferença de custos e taxas entre o crédito pessoal e o financiamento do veículo. E estamos mais a comparar soluções de crédito automóvel, especificamente, que o Ativo também tem agora, lançou muito recentemente uma solução de crédito automóvel, mais destinada para veículos usados, é certo, e eu penso que o César está a querer comparar com aquilo que são as soluções de crédito que são apresentadas, seja nos stands de automóveis pelas financeiras das próprias marcas, seja por outras soluções especializadas de ALD, leasings, rentings e por aí fora. Bom, a grande diferença obviamente que devem ser comparados sempre todos os custos, e todas estas soluções de crédito, elas encaixam também dentro do crédito ao consumo, e portanto, ou quase todas elas, e portanto podem ser comparadas entre si, e pode o consumidor recorrer à TAEG para comparar as ofertas, e pode recorrer também ao METIC que falávamos há pouco, para perceber o que é mais oneroso ou não. Mas a grande diferença é a seguinte: comparando, por exemplo, com a nossa solução de crédito automóvel, onde nós não pedimos reserva de propriedade sobre o veículo. E isto tem algum impacto, porque quando se pede a reserva de propriedade sobre o veículo, é como tomar uma garantia real para o banco para se proteger contra eventual cumprimento do crédito. Mas a reserva de propriedade tem também implícito a contratação de um seguro automóvel que tenha incluído um conjunto de coberturas de danos próprios. O que acontece? Na solução de crédito auto, ou mais comum, onde não é feita a reserva de propriedade, onde não é feita a hipoteca sobre o automóvel, o cliente é totalmente livre de escolher, por exemplo, o seguro que quer para o carro, e pode optar pela solução mais barata do seguro e obrigatória, aquela que é de seguro por terceiro, simplesmente para terceiros, não é? Existem soluções no mercado, eu falei também há pouco do renting, que não é bem uma solução de crédito, é uma solução de aluguer de carro, digamos assim, que vem com um conjunto de serviços incluídos e que pode ser muito útil até para o próprio consumidor, aluga o carro, paga todos os meses uma mensalidade, e essa mensalidade já inclui não só o aluguer do carro, mas inclui depois a manutenção, todos os impostos que têm que ser pagos e muitas vezes o seguro e troca de pneus. Pronto. A opção mais certa para o cliente, vamos lá ver, se quer um cliente muito despreocupado, que não quer ter preocupação nenhuma com encargos adicionais que vai ter com o veículo, se calhar o renting até é uma boa opção, embora relativamente dispendiosa. Se o cliente quer uma solução mais barata, se calhar um crédito alto, onde não é feita a reserva de propriedade, onde o cliente não tem que fazer o seguro contra dano, ou não é obrigado a fazer seguro contra danos próprios e não quer reserva de propriedade, é se calhar a solução mais adequada. Mas na maioria dos casos, quando estamos a comparar as diferentes soluções de crédito que são oferecidas aos clientes no segmento automóvel, é ver quais são as TAEGs, é ver qual é o montante total imputado ao consumidor, para perceber aquilo que pode ser mais barato para ele. A Helena Menúria Francisco faz outra pergunta: se há penalizações por amortização antecipada, e em caso afirmativo, qual é a penalização? Pode haver. Está estipulado na lei quais são os limites para penalizações associadas ao crédito pessoal. Portanto, no mercado há soluções em que, quando o cliente amortiza ou liquida antecipadamente o crédito pessoal, portanto, amortizar é pagar uma parte do crédito pessoal antes do seu fim, liquidar é liquidar a dívida por completo, portanto, pagar a totalidade do capital em dívida antes do crédito pessoal chegar até à maturidade. E, portanto, há soluções no mercado onde existem penalizações associadas, elas fazem parte da informação que é prestada ao cliente no momento pré-contratual. No caso do Ativo Banco, do nosso crédito pessoal multiuso ou do nosso crédito automóvel, nós não cobramos nenhuma penalização pela amortização ou liquidação antecipada dos empréstimos de crédito pessoal. O Fortunato Geraldo faz outra pergunta: se é, posso transferir um crédito pessoal de OIC para o Ativo Banco, e se sim, quais as vantagens? Pode, é uma das finalidades, que, digamos assim, que está incluída dentro do nosso crédito mais geral, o crédito multiusos. Pode servir para reestruturar responsabilidades, reestruturar dívidas, pagar outro tipo de dívidas, seja de cartão de crédito, seja outro crédito pessoal que tenha noutra instituição de crédito. É importante que, quando o cliente nos está a pedir um crédito que vai servir para liquidar outras responsabilidades já existentes, que ele nos comunique isso mesmo. Porquê? Porque nós aí vamos conseguir fazer a análise de risco de crédito, contemplando a redução
da responsabilidade que ele já tem e que vai amortizar com o empréstimo, isso vai favorecer a sua aprovação. Portanto, pode fazê-lo, deve comunicar ao banco onde é que vai liquidar a responsabilidade, qual é o valor e qual é o tipo de crédito, se é um cartão de crédito, se é já um outro crédito pessoal existente, naturalmente o respectivo valor, ou se é para saldar um descoberto que tenha na conta à ordem noutro banco. Portanto, pode fazer essa transferência de crédito pessoal, não deixa de ser um crédito pessoal igual aos outros, mas é importante que ele comunique a finalidade ao banco para nós, quando estamos a fazer a análise, considerarmos a redução da responsabilidade que já existe, porque ele vai liquidá-la com a contratação do novo crédito crédito pessoal que vai fazer no Active Bank. Claro. Temos outra pergunta do Rui Brasil. Tenho crédito renegociado, sendo cliente do Active Bank, posso pedir um crédito? Eu suponho que o crédito renunciado é um crédito consolidado, ou seja, já, e não sei se no Active Bank, se no outro banco, também não fará muita diferença para a pergunta que está a ser feita. Não invalida. O cliente pode já ter recorrido a um crédito consolidado para juntar diferentes dívidas que tinha, para a sua maior comodidade, para ajustar as responsabilidades mensais à sua capacidade financeira. Não é inibidor de pedir um crédito pessoal no Active Bank, de facto não é. Portanto, podemos fazer essa análise. No entanto, tratando-se já de um crédito consolidado que provavelmente foi feito para ajustar as responsabilidades do cliente à sua capacidade financeira, parece-me que isso pode ser um indício que a capacidade financeira desse cliente pode estar um bocadinho limitada. Mas não há como pedir para nós fazermos essa análise. O que normalmente, ou o que sempre inviabiliza a concessão de crédito pessoal é quando já existem incidentes do cliente, seja devolução de cheques, seja prestações em mora, etc. Isso é que inviabiliza a concessão do crédito pessoal. O facto de ter um crédito consolidado per si não inviabiliza. A interpretação, se calhar um bocadinho abusiva do meu lado, é que se já fez um crédito consolidado foi provavelmente para ajustar as responsabilidades à capacidade financeira atual do cliente e provavelmente estar a sobrecarregar nesta altura pode não ser uma boa ideia, mas portanto é especulação, não há como pedir o crédito, ele é analisado, nós fazemos a avaliação dos rendimentos e daquilo que são as suas responsabilidades atuais. O facto de ser um crédito consolidado não inviabiliza que possa pedir crédito pessoal. Claro. O Rafael Costa pergunta se poderá trocar crédito de habitação de outro banco para o Active Bank. Isso, sim, também está definido em lei que possa fazê-lo e existem regularmente, e nós temos também campanhas associadas à transferência de crédito de habitação de uma instituição para outra, e inclusivamente muitos bancos, e é o nosso caso também, suportamos grande parte das despesas com a transferência do crédito à habitação e suportamos também uma parte da penalização do crédito à habitação que possa eventualmente existir no crédito à habitação da outra instituição e que está a ser transferido. Ora, não o fazemos para valores inferiores a 50 mil euros. Quer dizer, não suportamos os encargos de transferência para valores inferiores a 50 mil euros. Certo. Há pouco falavas sobre a rapidez que pode ser quando se faz um crédito pessoal na app. Isto também poderá ter a ver, de alguma forma, com as pré-aprovações. Queres-me falar um bocadinho sobre as pré-aprovações? O que é um crédito pessoal pré-aprovado? Ao longo do tempo e do conhecimento financeiro que nós temos dos nossos clientes, nós, enfim, fazemos uma avaliação de risco de crédito e na realidade, atribuímos limites de crédito pessoal pré-aprovado para aqueles clientes que, em função do historial que têm connosco, nos parecem merecedores de poderem, a qualquer momento, pedir determinado montante de crédito pessoal. E, portanto, para um conjunto de clientes nós temos aprovado, ou pré-aprovado, melhor dizendo, um montante de crédito pessoal ao que ele pode recorrer a qualquer momento. Nós estamos aqui já com meia hora de programa e neste momento não temos mais perguntas vindas de fora, mas eu gostava de fazer mais uma, que é como é que os clientes podem acompanhar o estado de um pedido de crédito pessoal? Sim, já falamos ao longo desta conversa ativa, nós temos 3 canais, portanto o canal presencial através dos pontos ativos, o canal telefónico, e os nossos clientes podem sempre ligar para a linha ou deslocar-se a um ponto ativo para perguntar qual é o ponto de situação sobre o crédito, para saber se já está aprovado ou não, ou que documentação adicional é que é necessária, mas provavelmente a forma mais prática é fazê-lo através dos canais digitais. E tanto na app mobile como no site, nós temos especificamente uma opção lá disponível
no crédito pessoal, para que, para quem tem propostas em curso, possa saber exatamente qual é o ponto da situação, se já está aprovado, se ainda não foi aprovado, se está em análise e inclusivamente, poder fechar, quando o crédito está aprovado, fechar a proposta nos canais digitais e receber, no momento, o crédito do valor do crédito pessoal em conta. Temos aqui mais umas perguntas. Sim. Uma é do Edson Santos, que é qual o limite para um crédito pessoal no Ativo Bank. Já falámos um bocadinho pouco, ele sobre está isto. balizado entre o mínimo de 1.000 euros e o máximo de 75.000. Sim. E o André Paiva, que pergunta, ao criar conta, o cartão de débito é gratuito? Ele é sempre gratuito, não tem nada a ver com a contratação ou não do crédito pessoal. Nós temos dentro da nossa oferta base, e nós consideramos a nossa oferta base a abertura de conta à ordem, a contratação do cartão de débito e do cartão de crédito, portanto, todos eles são gratuitos. Isto para dizer que a conta à ordem não tem comissões de manutenção, portanto, não tem encargos regulares só por ter uma conta à ordem no Ativo Bank, e os cartões também estão isentos de qualquer encargo associado, digamos assim. Nós, entretanto, temos aqui outras perguntas, tal como esta do André Paiva, mas que fogem um bocadinho ao tema do crédito e, portanto, responderemos depois por outra via. Combinado. No entanto, queria que deixasse umas notas finais. Eu vou, para a nota final, eu vou bater na mesma tecla, Elsa. Um bom negócio é um negócio que é bom para ambas as partes. Os bancos estão cá e o ativo está cá para satisfazer as necessidades dos seus clientes. Muitas das necessidades dos seus clientes estão associadas a crédito à habitação, a crédito pessoal, que é o tema de hoje. Nós queremos poder proporcionar e satisfazer as necessidades dos nossos clientes. Queremos também que eles depois, quando recorrem ao crédito pessoal, paguem esse crédito pessoal até ao fim. E por isso apelo a que os clientes, quando pedem crédito pessoal, sejam muito transparentes connosco, que o façam com responsabilidade. Nós, do nosso lado, faremos também o nosso trabalho, que é avaliar a capacidade creditícia do cliente com a maior responsabilidade possível, para que ajudemos a concretizar, por um lado, os sonhos dos nossos clientes e para que nós, do nosso lado, possamos fazer diariamente o nosso negócio e possamos continuar a existir no mercado e a satisfazer os nossos clientes. Obrigada, Rui. Até breve. Até breve. E chegamos assim ao final de mais um Conversas Ativos. Esteja atento à página de Facebook do Ativo Bank e saiba qual o próximo tema escolhido. Contamos sempre consigo desse lado.